sobre abatidos, mas não destruídos. Irmãos em Cristo Jesus, eu também louvo a Deus pela tua presença. Aleluia. Porque se você não estivesse aqui, não haveria mensagem. Amém? Glória a Deus. E antes de eu começar a pregar, gostaria de me apresentar. Eu sou o irmão João Cabaça Gonçalves, sou filho do reverendo Amílcar Xavier Cartier e Lourdes Gonçalves. Vivo no município de Associação Natural da Matala, mas vivemos no Lubango. Casado com a mulher mais bela do mundo, Fátima Justina Caúbe Cabaça. Aleluia. Pai de 3 filhos. Amém? Ah, glória a Deus. Fala para o teu irmão, depois também tens que casar. Aleluia. Amém? Isso vai me lembrar o irmão Tifo que diz aqui, né? É casar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Então, estamos aqui e glória a Deus, aqui cultuamos na igreja Formosa 5 e eu agradeço a Deus por estar aqui no meio desses homens de Deus que comigo lá, na verdade, cooperam. Amém? Então vamos diretamente na palavra. Amados irmãos, o meu irmão Wilson, o homem de Deus, ele já pregou acerca da história dessa ação. E quando eu fui expor a palavra de Deus, a fim de que encontrasse uma palavra para o povo de Deus, o Espírito Santo me disse o mistério da continuidade. Ou seja, existem coisas que Deus falou através do homem de Deus e poderia falar mais, mas o tempo não nos teve tempo para terminar. Amém? Então eu só quero dar um pouquinho de sequência, porque também não vou terminar. Aleluia. Nós temos no livro de Juízes, e todos os irmãos sabem que Juízes é, na verdade, no sentido literal, aplicado àqueles homens que Deus levantava a fim de que, dentro de um período de tempo, libertasse Israel de uma certa opressão. E nós encontramos neste capítulo, ou nessa história, um homem chamado Sansão. Essa Sansão, ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus por causa de uma oração do povo, porque o povo estava sendo aprisionado pelos filisteus. Então a Bíblia diz que Deus ouve a oração do povo, e a oração do povo fez com que a resposta a Deus mandasse Sansão. E nós soubemos, se você não sabe, e eu gostaria que você levasse caderno, a palavra Sansão do hebraico é semes, e semes, o seu sentido literal é sol ou escudo. A Bíblia declara que esse homem Sansão, vai acontecer 2 coisas na vida dele que vão interferir no futuro dele. A primeira coisa é que ele se apaixona com uma mulher que é Timnata, e quando Sansão vai para fazer casamento com aquela mulher, ele na verdade casa, mas só que depois ele aconteceu um trágico, aquela mulher entrega a outro homem, e por causa daquilo suscitou a ira de Sansão. E Sansão desceu a casa, se apaixonou com uma certa prostituta, passou naquela cidade, mas a Bíblia diz que quando Sansão saía daquela cidade, ele se encontrou com uma outra mulher que era mais bela que a mulher de Timnata, e era mais bela que a mulher que prostituiu com ele. Essa mulher é chamada de Dalila, só que a palavra Dalila, ela significa delicadeza ou frágil, literalmente. Então isso quer dizer que Sansão, que era o sol, vai se apaixonar com a fragilidade. Meu Deus, será que ele já começou aqui a pregar, igreja? Só que Sansão, que era o sol, ele se apaixona com a fragilidade. Mamavara, o meu irmão falou sobre as 7 consequências que fizeram com que Sansão perdesse os cabelos. Só que eu quero dizer para você, Sansão era um tipo de homem que era mais misterioso de todos os homens da Bíblia, porque Elias era a personificação dos profetas, Moisés era a personificação da lei, mas Sansão era a única pessoa que carregava o plano de Deus na cabeça. Ah, você não dá a entender. Meu Deus, deixa eu começar. Sansão tinha 7 tranças, mamavara. A Bíblia diz que Dalila, a preocupação dela não era Sansão, era o segredo de Sansão. Mas só que os reis não queriam saber o segredo da cabeça, ou seja, o segredo da força de Sansão. Os reis queriam ter Sansão. Aleluia.
te dizer uma coisa: aquelas 7 tranças que Sansão estava carregando na sua cabeça, na verdade resume a Bíblia que você carrega. E eu quero te explicar por quê. Porque o número 7 na Bíblia nunca foi um número qualquer, principalmente aquilo que foi os cabelos de Sansão. Na espiritualidade, o cabelo é símbolo de conexão com o divino. Então isso quer dizer que Sansão carregava os mistérios da conexão entre o homem e Deus. E eu quero te dizer uma coisa: as 7 tranças que Sansão estava carregando, elas estão subdivididas tipologicamente em 2 vertentes. A primeira vertente é as dispensações. Dispensações são períodos na história da humanidade que Deus resolvia fazer um pacto com os seres humanos. E a primeira dispensação é a dispensação da inocência, onde Deus criou o homem e o colocou sobre a terra. Só que Adão não sabia o bem nem o mal. Só que esse período não durou muito tempo. O homem pecou. Quando o homem pecou, Deus julgou o homem. Quando Deus julga o homem, nós entramos na segunda tipologia da trança, que é a dispensação da consciência, onde o homem começou a entender a diferença entre o bem e o mal. Só que apesar de que o homem sabia a diferença entre o bem e o mal, na mesma Deus interviu com o julgamento. E Deus tirou o homem do seu jardim. E nós vamos para a terceira taça, ou a terceira trança de Sansão. A terceira trança de Sansão está na tipologia, aquilo que é a dispensação do governo humano. O governo humano começa desde o momento que o homem sai do Éden e vai até ao dilúvio. Porque o homem pecou contra Deus, meu pastor, e Deus lhe tirou do jardim. Mas Deus não esqueceu o homem, porque no jardim Deus matou um animal que tipologiava Cristo Jesus. Mas vem aqui comigo, amado irmão, na consciência, ou seja, na terceira trança, que era a tipologia do governo humano, vamos encontrar no livro de Gênesis capítulo 6, que Deus vai dizer: o meu espírito não ficará mais com o homem, porque a sua inclinação é para o mal. E quando Deus tira o seu espírito sobre o homem começou a ser guiado pela razão. E a razão do homem, ligada ao pecado, lhe levou à morte espiritual. E com a morte espiritual veio a morte moral. Isso quer dizer que o homem já não tinha mais diferença entre sexo com homem, mulher e mulher. É por causa disso que Deus interferiu na cidade de Sodoma e Gomorra com fogo, para mostrar que apesar de que o governo da terra estava sobre o homem, ainda quem manda no céu é ele, quem manda na terra é ele. Ele soberba o homem, mas a terra não foi criada pelo homem. E a Bíblia declara, amado irmão, na consciência, ou na terceira trança, que é no governo humano, isso abre a história. Deus interfere com o julgamento quando ele manda o dilúvio. Só que o dilúvio marca o dilúvio marca o fim daquilo que é o governo, ou daquilo que é a era da consciência, e entramos naquilo que é a tipologia da terceira trança, que é o governo humano. Só que o governo humano vai ser interferido por Deus quando Deus, no capítulo 11, vem novamente à terra julgar os homens na confusão das línguas. E entramos naquilo que é a quarta trança de Sansão. A quarta trança de Sansão estava a tipologiar aquilo que é a dispensação patriarcal, ou a dispensação abrâmica, onde Deus vai escolher Abraão a fim de que através dele suscitasse um povo na terra que lhe adorasse em verdade e em espírito.
Espírito. Mas só que esta dispensação vai começar com Abraão e vai terminar com um caixão no Egito. Aquilo tipologicamente aponta para a fraqueza do homem. Só que essa dispensação vai nos fazer entrar na quinta transição, que é a dispensação da lei, onde Deus, quando vem através de Moisés, tirando o povo do Egito, quando chegam no deserto, Deus vai lhes dar leis. E eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia vai dizer que na dispensação da lei, e eu gostaria que o pianista andasse um pouquinho com calmeza. Na dispensação da lei existem três coisas que Deus deu ao povo. A primeira coisa que Deus deu é os mandamentos, e os mandamentos eram 10. A segunda coisa que Deus deu ao povo era as ordenanças, onde estava a maneira como cultuar a Deus. E para você encontrar isso, basta ler o livro de Levítico. A terceira coisa que Deus deu era a sua lei civil. Se for aqui em Angola, vamos dizer sobre a Constituição. Mas só que não para por aqui, porque era essa ação que estava a carregar essa história. Saímos da dispensação da lei, essa ação que profetiza a dispensação da graça. A dispensação da graça, ela começa com a vinda de Jesus Cristo e vai terminar até o arrebatamento da igreja. Só que quando a igreja for arrebatada, a igreja vai dar ocasião à sétima dispensação, que era a sétima transição, que é a dispensação milenar, onde Jesus Cristo vai descer a sua igreja e vai reinar aqui na terra. Só que Dalila não sabia que estava namorando com uma Bíblia fechada. Só que alguma coisa eu preciso que você entenda. Mamãe, o que Dalila queria não era força, era saber o segredo. Os homens é que queriam o homem, ela queria saber o segredo. Só que aquelas transições não apenas estavam a tipificar as 7 dispensações em que Deus trabalharia com o homem. Ele estava a carregar, meu irmão Wilson, o segredo de Israel. Porque aquelas traças não eram traças normais. A primeira traça, na segunda tipologia, ela está relacionada com Adão, porque é Adão quem traz a humanidade. Só que quando Adão traz a humanidade, mamavara, Adão peca contra Deus, e Deus levanta a segunda traça, que é Noé. E através de Noé Deus julga o mundo, traz o juízo. Mas só que depois de Deus trazer o juízo sobre a terra, a Bíblia declara que Deus não fica se encontra um homem chamado Abraão. E Abraão é quem traz a promessa de Deus para nós. Abraão vai dizer: olha, daqui a um tempo Deus vai nos visitar e vocês serão um povo separado. Aleluia. Só que Abraão morre. Quando Abraão morre, chegamos na quarta trança, onde encontramos Moisés. Moisés vai trazer a lei. Então Sansão estava a carregar esse segredo na sua cabeça. E Dalila queria perceber, mas onde é que consiste a força desse homem? Os homens queriam saber, afinal, também quem é esse homem? Os homens não sabiam que Sansão é a tipificação, ou seja, é a maior manifestação do poder de Deus sobre o homem. Porque Deus usou outros para mandar vir chuva, Deus usou outros para mandar abrir o mar vermelho, mas com Sansão não foi assim. Sansão encontrou um leão que era o rei da selva, e se vou te mostrar aqui, meu Deus, a Bíblia diz que Sansão rasgou o leão como se fosse gatinho, meu irmão. Isso quer dizer que Sansão é a maior manifestação de Deus na terra. Mas deixa eu caminhar com você, porque só estou na introdução. Hoje eu falei para Deus que quero pregar, e eu acredito que Ele vai me permitir, aleluia.
Deixa eu andar contigo, meu irmão. E vamos para a quinta transição, que vamos encontrar a tipologia de Josué. Porque quando Moisés lhes tira, na verdade, do Egito, é Josué que eles fazem entrar na terra que lhes prometeu Abraão. E vamos na sexta trança, porque quando Israel entra dentro da terra que Deus havia lhes prometido, entraram como uma tribo, mas Deus levanta um homem chamado Davi, que unifica o reino e traz aquela promessa que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 9, que uma virgem concebeu, mas só que o filho se elegeu, mas o menino não nasceu. Só que Isaías não sabia que aquele segredo já estava na cabeça de Sansão. Deixa eu correr com o tempo, porque eu quero pregar. Aleluia! Então é Davi quem traz o reino para Israel. E chegamos na sétima trança, porque Israel já está na terra, mamavara. Mas só que Israel esquece da aliança de Deus com Abraão, e eles se desviam. Mas só que Deus levanta a sétima trança que estava sobre Sansão, que é o profeta Elias, na época do rei Acabe. E Elias é a tipologia do espírito da profecia, para dizer, meu pastor, quando a igreja se desvia, quando os levitas se desviam, quando os pastores se desviam, só tem alguém que pode meter a cabeça na bandeja, é o profeta. E Elias vem, Elias começa a pregar, Elias começa a afrontar Acabe. E Davi olha para Sansão. Onde consiste a tua força? Fala para teu irmão, onde consiste a tua força? Irmãos, Sansão, volto a dizer, era a maior manifestação de Deus na terra. E eu gostaria que o Espírito Santo me permitisse, porque quero começar a pregar. Aleluia. Amados irmãos, Sansão era a tipologia de Jesus Cristo. Só que, mamamara, a Bíblia vai dizer que o sol se apaixonou com a fraqueza. Pastor, eu fui até Paulo, perguntei quem é aquele homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Paulo disse, olha, para você entender eu preciso te explicar uma coisa. Houveram dois homens na história, Adão e Jesus. A mãe de Adão foi a terra, o pai de Adão foi Deus. Só que esse Jesus, a mãe dele também foi a Maria, o pai dele foi Deus. Não entendeu, disse, me explica melhor. Ele disse, o sol que estava lá em cima desceu na terra por causa da fraqueza. Satanás olhou nisso e disse, não, eu preciso inventar uma outra história. Ele entrou na serpente. Quando Satanás entrou na serpente, Deus disse, agora vou te mostrar que o sol pode ser sol, mas se apaixona com a fraqueza. E Deus entra através de Jesus. E Jesus vem na terra e ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, quando o Filho do Homem foi levantado, deixa eu te dizer uma coisa, mamavara, Jesus me ajuda a pregar. Havia 12 inimigos, meu pastor, que abateram a humanidade. O primeiro inimigo era o pecado, o segundo inimigo era o diabo. Mas só que Deus percebeu que isso não pode se explicar no Gênesis, foi explicar na vida de Sansão. Porque Sansão olhou para o pai e Sansão disse, não, aqui tem muitas mulheres bonitas, mas eu quero casar a filisteia. O pai disse, não, Sansão, nosso costume não é assim. Ele disse, pai, eu quero casar a filisteia. Deixa eu te dizer uma coisa, Sansão é a tipologia de Jesus. Só que a primeira mulher de Sansão me traiu.
a segunda ali matou. O primeiro Israel, embora recebeu a lei através dos anjos, traiu Deus com os ídolos. Só que quando Jesus veio, ele veio para o que eram os seus, mas só que os seus lhe rejeitaram. E Sansão disse: pai, eu quero casar com a mulher. Senta, ainda não começamos a pregar. Será que posso começar a pregar? Sansão disse: oh, pai, eu não quero a judia, eu quero a filisteia. Jesus estava no céu, olhou, aqui no céu tem muitos anjos. Falta alguma coisa. E o pai olhou para o filho e disse: meu filho, o que falta? Falta alguma coisa. Miguel levantou a espada e Jesus disse: não, aqui falta alguma coisa. Meu irmão, existem dois tipos de pessoas que é difícil aconselhar: o ignorante e o apaixonado. Pastor, tem irmãs na igreja, podemos lhe aconselhar. É verdade. Só vai entender quando lhe engravidar. Tem irmãos na igreja, podemos lhe aconselhar. Onde ainda não casa, se prepara. Quando casar, só vai aprender quando o filho falar: papá, na escola mandaram vaca. E Sansão disse: calma aí, eu quero a filistia. Só que a primeira lhe traiu, a segunda lhe matou. E a Bíblia declara que Israel se prostituiu. E era Deus na sua vontade, querendo que Israel fosse a nação. Mas só que Jesus veio para lhes dizer: olha, vocês pecaram, voltem. Eles disseram: nós não precisamos de você. E Jesus, como Sansão, disse: não, já que a primeira me rejeitou, eu quero a segunda. Só que a segunda era frágil. Você não está a me entender. A primeira era bonita, mas a segunda era frágil. A primeira era formosa, a segunda era delicada. Você não está a me entender. Deixa eu te explicar uma coisa. Os israelitas eram um padrão de povo que Deus queria que vivesse na terra. Mas nós, embora tínhamos pecado, Jesus disse: por esse é morsura. O pai disse: filho, vamos ter uma outra maneira de salvar a humanidade. O filho disse: não, pai, eu preciso ser um deles. E o filho saiu do céu, e como então ele nasceu de um milagre. Ele nasceu no ventre de Maria. Então nós só temos dois filhos de Deus na terra: o primeiro que nos trouxe a humanidade, e o segundo que nos trouxe de volta ao caminho do céu. Jesus disse: eu preciso se tornar como um deles. E Sansão disse: oh pai, aqui já tem muitos, eu também preciso ser filisteu. Vamos casar. E Sansão casa com a Dalila. Só que quando Sansão casa com a Dalila, os príncipes só queriam saber quem é esse homem e como subjugá-lo. Dalila queria saber: mas esse homem, de onde tira toda a força que ele tem? Só que deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que um certo homem chamado Jesus estava no Gólgota. Ele olha para nós, e a Bíblia declara que ele, em meio a tanto sofrimento, ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? E Deus vai dizendo que eu não ouço oração de pecadores, porque Jesus se tornou um de nós. Sansão foi casar com Dalila, se tornou um deles. Jesus veio na terra, se tornou um de nós. Só que Jesus olhou para nós e disse: não, como vocês têm duas coisas que nos abateu, o pecado e a morte, a Bíblia diz que Deus, quando encontrou Jesus no nosso meio, ele considerou pecador. E na cruz Deus abandonou Jesus. Só que tinha a segunda coisa que nos abatia, que era a morte. E Jesus, por ter casado conosco, meu irmão, recebeu a nossa morte. Só que quando ele recebeu a nossa morte, mal sabiam eles que era da vontade de Deus, assim como os pais de Sansão não entenderam que era da vontade de Deus que Sansão se casava.
meu pastor, esse é o correr do tempo. Pastor Sobral, Jesus estava lá na cruz. A Bíblia diz que Sansão, quando ele é subjugado, antes disso, meu Deus, posso pregar? A Bíblia diz que Dalila pega Sansão e lhe coloca na coxa, para ele contar o segredo. Mas só que a Bíblia diz, mamãe Vará, que Dalila não ousou tocar na cabeça, não ousou tocar no cabelo, chamou um homem. Dalila viu, não, eu sou mulher, assim como é homem, tenho que chamar alguém da espécie dele para me cortar. Quando Jesus veio na terra, os homens olharam, não conseguiam me suportar. Mas só que quando chegamos no Calvário, nós olhamos para ele e dizemos, se você é Deus, Deus sabe. Mas só que Deus, quando desceu na terra, ele viu um deles na cruz. Só que esse um deles estava misturado com pecados. Carregava o pecado no cabeça, carregava o pecado do Dilson, carregava o teu pecado. E Deus disse, esse não será mais um de nós. E como além de ser misericórdia, eu sou juízo, Jesus foi a maior manifestação do juízo de Deus sobre o pecado. Só que Sansão, meu pastor, ele falou para o moço, meu Deus, será que posso avançar? A Bíblia declara, meu irmão, que quando Sansão é cortado o cabelo, quem corta o cabelo a Sansão foram os homens da mesma natureza que ele. É por isso que quem tornou Jesus pecador não foram os homens, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que foi da vontade de Deus que ele se tornasse pecado por nós, para que por intermédio dele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu gostaria que batêssemos palma por isso, igreja. Ainda diga glória a Deus. Só que a Bíblia diz que, meu pastor, quando Sansão lhe corta o cabelo, meu Deus, posso falar? Cortaram o cabelo de Sansão. Só que os filisteus e Dalila esqueceram de uma coisa, meu pastor. O segredo da força de Sansão não estava no cabelo, estava nas suas partes íntimas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo, mas eu preciso que você tenha um sinal. Esse sinal é que vai fazer com que quando as pessoas te olharem, vão perceber que eu e você somos amigos. E Deus instituiu a circuncisão. Só que a circuncisão era a tipologia do batismo cristão, porque a circuncisão era física, mas o batismo cristão tipologicamente aponta para o novo nascimento. Isso quer dizer, se você não for batizado, você não é cristão. Anda olhando no teu irmão, lhe olha mesmo e fala, já te batizaram? Não, lhe olha e pergunta, já te batizaram? Se não te batizaram, você ainda não é cristão. Não, lhe olha mesmo. Deixa só tirar birosca, lhe olha e fala, já te batizaram? Desamarca. Aleluia. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Então, se você não foste batizado, depois do culto, pede já o pastor Sobral para escrever o teu nome. Aleluia. Porque senão ainda você só está no nosso meio, você não é nosso. Aleluia. Então o verdadeiro israelita tinha que ter um segredo de Deus, que era a aliança. Só que os homens cortaram a Bíblia que estava sobre a cabeça de Sansão. Esqueceram que o que sustentava a aliança de Deus com o homem era a circuncisão. E Sansão, pastor, era somente um deles que estava no templo de Dagon a ser subjugado. Então, enquanto Sansão estava a ser lá subjugado,
Os israelitas começaram a olhar e começaram a dobrar o joelho. Meu Deus, será que eu posso começar a pregar? Minha irmã, eu não sei se os feiticeiros da tua família se deram porque de burrice você vi nos 12 dias de começar o ano com Deus. Só que eles se esqueceram de uma coisa, meu pastor. Todos os que estão aqui já têm a marca. Então não importa se te cortaram a cabeça, como você já te cortaram o cabelo, como disse o meu irmão que eu sou, não te cortaram a cabeça. E a nossa cabeça é Cristo. A cabeça de Cristo é Deus. Tocou em você, tocou em Deus. Então eu quero te dizer, o teu feitiço acaba hoje. O teu pecado termina hoje. Porque você vai voltar em casa com a marca. Olha para ele, não diz para ele, eu também quero a marca. Aleluia. Meu irmão, cortaram o cabelo de Sansão. Pensavam que o segredo estava no cabelo. Não, o segredo estava na aliança que Deus teve com Abraão. Quando o povo que também tinha marca estava lá em casa, começou a orar, Deus começou a ouvir. E Deus começou a procurar onde está Sansão. Onde está a minha resposta? Eu preciso da minha resposta aqui. Deus saiu do céu, desceu para a terra. Meu Deus. Quando Deus desceu à terra, só cortaram o cabelo. A Bíblia diz, meu pastor, mal sabiam ele que o cabelo estava crescendo de novo. Meu irmão, eu não sei se você participaste da oração das 15. Estás no meio das pessoas que têm marca já afetado. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão lhe furaram os olhos, lhe tiraram a visão, mas não lhe tiraram a missão. Sansão lhe furaram os olhos, já não podia ver, mas mesmo sempre ele tinha a missão. Jesus Cristo lhe mataram na cruz, já não podia pregar, mas a igreja que saiu das costelas, ela estava a missão. Olha para teu irmão, diz para ele: o que Jesus começou eu vou continuar. Diabo cometeu um erro, meu pastor, de te afligir e chegares no campo. Sabe, a nossa aflição não prova que Deus não nos ama. Só que Deus sabe que existem coisas na vida que você precisa viver para ter experiência, para precaver as futuras gerações. É por isso que Sansão teve que passar em tudo isso, a fim de que nós entendêssemos como caminhar com Deus. Aleluia. Só que a Bíblia diz que quando feriram os olhos de Sansão, Sansão estava com o moço. E Sansão disse no moço: por favor, eu só vou te pedir uma coisa. Me leva só até as tuas colunas. E estava Sansão entre as colunas, e os filisteus estavam a festejar. Sansão já não podia ver, mas fechou os olhos e disse: oh Deus, eu posso não ter a visão, mas a missão está incompleta. Lembra-te. Sansão, o diabo chegou na humanidade, olhou para nós e disse: vocês estão acabados, vocês estão abatidos, estão em pecado, Deus os abandonou. Jesus disse: ó Pai, pode ser que eles estão em pecado, mas lembra-te, criaste o homem no jardim segundo a tua imagem, a tua semelhança. Não permita que a tua semente se desfaça. Faça alguma coisa. Ele não tem a visão, eu não tenho a visão.
trigo. Quando o trigo de mostarda chega na terra, vai surtir muitos grãos. E hoje estão aqui em Caluquembe. Hoje estamos aqui em Caluquembe. O grão morreu. Surgiu muitos cristãos, estão aqui. Essa foi a vergonha do diabo. Ele pensou que nos abateu, só que só nos abateu, não nos destruiu. Deixa eu falar alguma coisa para você. Jesus disse não, eles só estão abatidos, nós estamos destruídos. A missão ainda continua. Meu Deus, levanta as tuas mãos direitas. Diga, meu Pai, ainda tem demônio que precisam ouvir a minha voz. Ainda tem doentes que precisam das minhas mãos. Ainda tem casais que precisam do meu conselho. Se alguém é continuação, levanta a mão. Glorifica, glorifica, glorifica. E colocar essa ação no meio de nós. E colocaram Jesus no meio de dois prisioneiros. Sansão estava no templo de Dagon. Jesus estava no Gólgota entre nós. A estrela reinava. Jesus percebeu que o Pai lhe abandonou. Mas só que dali ele esqueceu de uma coisa. O cabelo que cortaram, não cortaram, colocaram na mão dela, meu Deus. Deixa estar. Meu irmão, esse foi o pior erro dos filisteus. E Sansão chegou entre as colunas, pegou entre as duas colunas. Só que aquelas colunas não estavam a tipificar os dois ladrões no Gólgota, não. Jesus disse, eu não vim destruir nem a lei, nem os profetas. Eu vim cumprir. A lei disse que Deus mataria um cordeiro para redimir a humanidade. Então Jesus era o cordeiro. A lei disse, você tem que morrer. Porque Deus é um Deus justo, tem que matar os pecadores. E a Bíblia diz que por causa disso Deus abandonou Jesus. Só que Deus abandonou Jesus, ficou entre nós. Você não entendeste. Deus abandonou Jesus, mas ficou conosco. E a lei disse, Deus não pode conviver com os pecadores. E Jesus estava sozinho na cruz. Mas como Sansão, Jesus estava com uma mão numa outra coluna, mas com a mão direita numa outra. Porque a lei disse que o salário do pecado é a morte. Mas a graça, através do Espírito profético, ele disse, mas se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero te dizer, não sei se você é maconheiro, não sei se você é feiticeira, não sei se você é fofoqueira, mas a graça decidiu te alcançar. E eu gostaria que olhasses para teu irmão e lhe dissesse, sabe, maconheiro não é meu nome, é só minha história. Pastor, isso é que os homens sempre vão te perguntar. A resposta é que o sol fosse apaixonou com a fraqueza. Jesus disse, tem muitos anjos aqui, mas eu só quero mesmo aqueles pecadores. É só eles que eu quero. E é por isso que quando Jesus estava no meio dos dois, a Bíblia diz que Sansão, Deus lhes deu a força, destruiu o templo caiu sobre ele, e na sua morte matou mais inimigos do que quando estava em vida. Jesus, quando ele morreu, posso te explicar uma coisa? Sansão, para chegar nas duas colunas, pediu no moço.
Jesus estava na cruz, viu, não, para terminar isso aí eu preciso de outro moço. Só que Sansão lhe levaram com um moço, Jesus lhe levaram com o moço da morte. E o